Destaque do Vitória de Guimarães, o atacante André Silva pode ser o novo reforço do São Paulo. Conheça um pouco mais sobre o bom centroavante brasileiro depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligada aqui no YouTube, eu trago mais um vídeo no nosso canal. Vamos falar sobre o atacante André Silva, 26 anos, 1,81 m. Pode ser então o novo reforço do São Paulo para a sequência de 2024. Mas antes de falar do André Silva, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração, você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O André Silva, atacante de 26 anos, formado pelo Atlético de Diadema, com passagens pela Base Internacional de Porto Alegre, mas foi em Portugal que ele teve seu principal destaque, né? Jogador que inclusive defende as cores do Vitória de Guimarães, é um dos destaques do futebol português na atual temporada. O São Paulo monitora a situação do jogador, o São Paulo tem conversas inclusive avançadas com esse jogador, segundo informações dos nossos colegas da UOL. O São Paulo tem conversas avançadas com esse jogador, então ele pode pintar aí a qualquer momento, né? O São Paulo pode aí confirmar a contratação do atleta a qualquer momento. Então nós já antecipamos aqui para você, torcedor são paulino, um pouco como é que atua, né? Como é que gosta de jogar o André Silva, para você, são paulino, que não conhece o jogador de 26 anos, atacante brasileiro, que é inclusive destaque no futebol português. Para começar a ilustrar esse vídeo, nós vamos mostrar para você, torcedor são paulino, o mapa de movimentação do André Silva, o mapa de calor do atleta, como é que ele joga na equipe do Vitória de Guimarães. É um jogador que se movimenta bastante, é um centroavante, né, que se movimenta bastante, cai muito pelos lados do campo o André Silva, tanto pelo lado esquerdo como também pelo lado direito, mas dentro da área o André Silva bastante letal, né? Ou seja, o torcedor são paulino vai se acostumar, porque o André Silva dentro da área é bastante letal, mas é um centroavante que cai muito pelos lados do campo, né? Diferente do Caleri, por exemplo, que é aquele atacante mais trombador, aquele que espera a bola. O André Silva sabe também fazer o pivô, mas é um atacante com mais movimentação, por exemplo, do que o Caleri, um atacante com mais mobilidade, tem 1,81 m, muita força física tem o André Silva, então o torcedor são paulino vai se acostumar a ver o André Silva caindo bastante pelos lados, até porque é um atacante de bastante mobilidade, como você mesmo pode ver aí o próprio mapa de calor do jogador. A posição detalhada do André Silva jogando pelo Vitória de Guimarães à ponta, né? O jogador cai tanto pelo lado direito como também pelo lado esquerdo, mas é ali, jogando como centroavante, é que o André Silva funciona melhor. Muitos jogos do Vitória de Guimarães, nós acompanhamos muitos jogos do Vitória de Guimarães, até para fazer esse vídeo para você, torcedor são paulino, nós podemos notar o André Silva caindo muito pelos lados, né? Inclusive, logo numa formação inicial do Vitória de Guimarães, ele joga pelos lados, tanto pela direita como também pela esquerda. É um jogador que tem o seu pé dominante, o pé esquerdo, né? O centroavante canhoto, mas é dentro da área como centroavante, é que ele foi escalado a maioria das vezes na equipe do Vitória de Guimarães. Nós separamos para você também, torcedor são paulino, os números do atleta nas duas últimas temporadas, lembrando, são números apenas do Campeonato Português, né? Números apenas do Campeonato Português na tela para você. O André Silva, pelo Vitória de Guimarães, atuou 44 jogos, foram 16 gols, 3 assistências, ele precisa de 182 minutos para participar de um gol, 98 finalizações, sendo essas 37 no alvo, 69% de conversão de chances claras e aí 42% de passes decisivos. Esses passes decisivos mostram que o atleta sai muito da área para poder receber, então pelo mapa de movimentação deu para perceber que o atleta sai muito da área, ou seja, movimenta-se bastante e aí cria bastante espaço, né, cria bastante ocasiões de gol, o André Silva, atacante brasileiro de 26 anos. Dentro da área ele é bastante letal, né? Dentro da área o André Silva é muito letal, é um atacante canhoto, né, que precisa de apenas um toque na bola para fazer o seu gol, se posiciona muito bem, se movimenta muito bem dentro da área, acompanha geralmente a jogada, ele sempre no contra-ataque, né, da equipe do Vitória de Guimarães, é um atacante que acompanha bastante a jogada, ou seja, é um centroavante canhoto, é um centroavante rápido, que dentro da área dificilmente ele perde seu gol, um atacante que tem raro talento dentro da área, um atacante que tem um faro de gol, né, apurado, o atacante André Silva, de 26 anos. Na jogada aérea é uma das suas características também, até porque ele tem 1,81 m, um jogador que dentro da área é um jogador bastante letal. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do São Paulo.
O André Silva, por ter 1,81 m, aproveita da sua boa estatura e aí ele consegue vários gols de cabeça, né? Diversos gols de cabeça, sempre se posicionando muito bem. Lembrando, é um atacante que acompanha bastante a jogada, é um atacante que se favorece da sua altura, 1,81 m, e aí ele faz os seus gols de cabeça. O André Silva, atacante brasileiro, destaque do Vitória de Guimarães na temporada de 2023-2024. Segundo informações do UOL, o André Silva tem conversas avançadas com o São Paulo, né? O Vasco, inclusive, tentou a contratação do jogador. O Vasco recua na possível contratação desse atleta, porque o São Paulo tem conversas avançadas com o jogador. Então, o São Paulo, que não tem uma sombra para o Calleri, né? Tem o Juan, que é muito jovem ainda, o atacante São Paulino, o jovem atacante da base São Paulina, mas não tem um atacante que faça uma sombra para o Calleri. E o São Paulo enxerga no André Silva essa sombra, né? Mas, pela característica do jogador, acompanhando um pouco do Vitória de Guimarães, nós podemos ver que é um jogador que pode, inclusive, jogar com o Calleri, se assim o Carpini optar. Ele pode jogar como segundo atacante, pode jogar ao lado de Calleri, de repente, numa eventualidade, numa partida que precise realmente os dois centroavantes. É um centroavante que não fica esperando ali a bola, porque se movimenta bastante. O Calleri tem uma característica um pouquinho diferente, embora saia da área para buscar o Calleri, mas o Calleri é mais aquele jogador que faz mais um pivô, aquele jogador que é forte fisicamente, que sempre consegue segurar a bola lá na frente, né? O André Silva é um jogador que se movimenta bastante, jogador que sai bastante da área para fazer a sua movimentação. E a gente já começa a acompanhar pelos vídeos, né? Joga ali pela lateral do campo, tanto pela direita como também pelo lado esquerdo, se movimenta bastante. É muito rápido o André Silva, isso não quer dizer que ele é um extremo pelos lados, mas sabe jogar pelos lados do campo, né? Tem essa característica porque é muito rápido e ele consegue jogar pelos lados do campo. O André Silva, atacante brasileiro de 26 anos. Ou seja, o torcedor São Paulino, se realmente se confirmar essa contratação, vai poder notar o André Silva caindo bastante pelos lados do campo, né? Então ele tem essa característica mesmo, diferente do Calleri, e tem essa característica de se movimentar, porque é muito rápido, um jogador de 26 anos. Assim como o Calleri, o André Silva também sabe fazer o seu pivô, ele consegue sair um pouco da área para fazer o pivô, embora não tenha a característica que tem um jogador argentino, mas é um atleta que se movimenta bastante, e aí ele já consegue, já na movimentação, consegue abrir espaço, né? Consegue abrir espaço ou então arrematar de fora da área como um chute de fora da área. Ele sempre arremata de fora da área se tiver espaço, né? Ou seja, um atacante muito rápido, um atacante muito técnico que São Paulo acerta nessa contratação, São Paulo acerta nesse reforço. Nós aqui para fazer esse vídeo, nós podemos acompanhar alguns jogos, né, do jogador. Nós já acompanhamos inclusive ele lá na temporada passada, lá no início da temporada passada, quando ele começou a estourar no futebol português. O futebol português, que é um futebol diferente da Liga Brasileira, mas o futebol português tem muitos brasileiros, há vários atletas brasileiros em que sai muito cedo do Brasil, assim como é o caso do próprio André Silva, sai muito cedo no futebol brasileiro para poder fazer toda a sua carreira jogando futebol português. Então ele já é uma realidade, né, em Portugal. O André Silva é uma realidade e o São Paulo então acerta. Essa é a nossa opinião. O São Paulo acerta nessa contratação. O São Paulo tem conversas avançadas com o jogador. Então o São Paulo pode fazer esse anúncio, né, ainda essa semana. Estamos gravando esse vídeo no dia 26 de fevereiro. Então o São Paulo pode aí anunciar esse jogador a qualquer momento. O André Silva, atacante de 26 anos. Agora é com você, torcedor do São Paulo. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Escreve aí pra gente o que você acha dessa possível contratação do André Silva, jogador brasileiro de 26 anos, destaque do Vitória de Guimarães, atacante muito bom, o atacante que pode aí fazer sombra ao Calleri, ou então até mesmo pode fazer dupla com o Calleri, se assim o Carpini optar. É um jogador letal dentro da área, então o São Paulo aí acerta na contratação, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor São Paulino, o que você pensa, o que você acha dessa possível contratação de André Silva, 26 anos, 1,81 m, ele que é destaque na equipe do Vitória de Guimarães.Lembrando você, torcedor do São Paulo, que nós temos uma meta ainda em 2024 e contamos com você para poder atingir essa meta que é bastante agressiva. Nosso canal quer chegar aos 10 mil inscritos e contamos com você através do seu like, do seu compartilhamento e, claro, o principal, da sua inscrição. Porque hoje falamos sobre o atacante André Silva, 26 anos, 1,81 m, ele que pode ser o novo reforço do São Paulo para a sequência de 2024. E o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau.